Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam... Ei, cara, o que mandou? Mandou um pix de 1 centavo. Fazia tempo que ele mandava um pix de 1 centavo, hein? Vou te falar, hein? O que é esse aqui? Aí, Evandrão, preciso da sua ajuda, olha no Instagram. Então, vamos lá, o que ele mandou aqui? Khaled. O que é isso aqui? Aí, Mangão, chuta a minha idade. Pô, cara. Molecão, né? Tem uns 18 anos. Deixa eu aumentar a foto. Que isso? Tinha um plot twist aí no meio. Rapaz do céu. Ai, cara. Quem começa a fazer teoria fica assim, hein? Cuidado, cuidado. Começa a pensar muito em One Piece, ó. Envelhece 50 anos. Vai dar 18 anos pro cara, mas agora me confundi inteiro, eu não sei. Esse é o SBS. Quer que eu faça uma análise da sua idade? Quer? Oh, meu Deus do céu, isso é um lixo, velho. Vamos lá, deixa eu me recompor aqui. Esse aqui é o SBS, beleza? Chega dessas bagunças aí, não gosto disso aí não. Aqui é um programa sério. Vocês ficam mandando essas picas de 1 centavo. Que isso, que plot twist foi esse aí? Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui? É fácil demais, velho. Você clica no link e deixa a pergunta. Não deixa a foto. Não deixa a foto, então você pode aparecer aqui. Deixa sua perguntinha aparecer aqui, porque tudo que aparece aqui é canônico. Apareceu aqui, é verdadeiro. É real. Cara, tô pensando ainda. No envelhecimento, a Bonnie tocou no cara ali, não é possível. Antes de eu tirar essas dúvidas duvidosas. Momentinho Alura, né? Confere que tá com super desconto. Se liga aí, aproveita, hein? Se liga só. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que, optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e, claro, a Talent Lab. Talent Lab é o novo espaço exclusivo da Alura, criado para impulsionar a sua carreira ao transformar aprendizado em oportunidade real de mercado. Aproveita aí o Talent Lab disponível no novo plano Ultra com esse descontão. Até 20% de desconto para quem se cadastrar utilizando o link que eu estou deixando aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Conecte com o futuro e empresas usando o melhor da Alura e, claro, economizando um bom dinheiro. Pronto, recado dado. E antes que a Bonnie toque na gente aqui para envelhecer, vou tirar essas dúvidas. Duvidosas. Então vamos lá, pergunta aqui do Jojo Sem Rumo. Tava pensando aqui, muita gente quer que o Loki entre pro bando, inclusive ele. Mas se ele entrar, vai quebrar o paralelo de poder das asas do Luffy. O Loki muito provavelmente seria o número 2, o Zoro o número 3 e pro Sanji não sobraria nada. É discutível isso daí, hein? É discutível. Por quê? O que aconteceu em Egghead? Vamos lá, vamos falar de Egghead aqui agora. Os fãs do Zoro têm que aceitar isso, tá bom? O que aconteceu em Egghead? Quero que vocês me falem aqui. Ou eu tenho que falar as duras verdades? O Sanji tancou o Serafim de boaça, não aconteceu nada. O anime, olha como é que é impressionante isso, cara. O Sanji foi tão impressionante quanto os Serafins lá em Egghead que o anime colocou o Sanji para ser ajudado pela Nami, ajoelhando e agradecendo. Olha que insano isso, eles colocaram uma cena que não existe. O Zoro, o que aconteceu? Lutou contra o Rob Lute, personagem de segundo escalão, pré-time skip, e teve que ser salvo pelo Jinbe. Suou contra o Serafim, não conseguiu fazer nada. Então assim, é discutível isso daí, tá bom? É discutível, discutível. O pessoal vai falar que eu sou fã do Sanji. Não, eu gosto do Zorão também, mas é que eu gosto de provocar, porque fã do Zoro é maluca. É legal porque, assim, é uma subclasse, entendeu? Você tem o fã de One Piece, aquele fã xiita, que não pode falar mal do seu... E tem, dentro disso tem o fã do Zoro, que não pode falar mal. Já falei que fui ameaçado por um fã do Zoro aqui, né? Fui ameaçado. Depois desse dia, eu comecei a colocar algumas verdades aí sobre o Zorão. Então, é discutível isso daí. Agora, não fica bravo comigo, não. Eu gosto do Zorão. Mas falando aqui da sua pergunta sobre o Loki quebrar um pouco o equilíbrio de poder, o Jinbe... Tinha isso com o Jinbe, tá? Quando o Jinbe foi entrar em Wano, era muito discutível. Pô, o Jinbe ele é forte pra caramba, ele empatou com o Ace, ele já tinha uma história na pirataria, ele é mais velho, em tese ele tá próximo ali do auge de poder, que a gente sempre fala que ele é próximo dos 40. Não que isso é canônico, tá bom, galera? É mais aquela coisa de entrelinha de que geralmente os personagens poderosos dessa série,
O pico de poder geralmente é mostrado com 40 anos, que é onde atinge o pico máximo e depois fica durante um bom tempo. O Jinbe tá próximo disso. E quando ele foi entrar, ficou nessa do, pô, o Jinbe é muito forte. Só que aí entra a escrita do Oda, né? O Oda ele sempre vai acabar dando destaque pro nosso trio monstro, pro Sanji, pro Zoro e pro Luffy. Então as lutas principais do bando, infelizmente, sempre vão ser focadas mais neles, enquanto os outros personagens vão ter uma saída um pouco mais rápida, não vai ter tanto desenvolvimento de luta. Afinal de contas, One Piece não é sobre lutas, né? Eu acho que todo mundo concorda sobre isso. Eu gosto de chamar de um plot shonen, não um battle shonen. As lutas de One Piece não são tão bem desenvolvidas assim. A gente é fã, mas a gente tem que reconhecer alguns pontos que o Oda realmente deixa de lado. O foco principal não são os combates e as lutas. Claro que a gente queria uma luta insana do Soap, com todo o potencial de habilidade que ele poderia puxar, do Frank. Mas você pega o Frank, vai se resumir sempre o que? A laser. Tipo, novo mundo, né? Que todo mundo tem hack de observação e deveria desviar disso da forma mais simples possível. E o Oda ele vai para esses caminhos mais simples. Se o Loki entra pro bando, aconteceria isso também. Apesar que o Loki ele deve ter o seu momento de brilho para mostrar um grande potencial, um grande poder. Aquele martelo dele puxando aquele raio, convenhamos que é difícil o Oda dar uma nerfada. Mas eu não acho que ele entre pro bando, tá? Eu acho que se for entrar, quem que vai entrar pro bando? A Vivi. Faz total sentido. A Vivi tem numeração, tem cor, que o Oda gosta de dar fora da tripulação. Já é nomeado uma chapéu de palha oficial. Tem Vivrecard, tem um monte de coisa que conecta. Ela só vai voltar pro bando, tá? O Loki... Bom, primeiro que ele não cabe no navio. Por mais que o Oda dê uma sambada pra diminuir ele, pra aumentar o navio, eu acho que ele acaba fazendo muito mais sentido entrando como aquele que lidera os gigantes nessa aliança com o Joy Boy dessa era. Não entrando pro bando, não se tornando um pirata, tá bom? Então, o mural representa bem isso, né? A gente vai ter um gigante maligno ajudando o Joy Boy. Eu acho que ele entra nesse campo, como fazendo parte da grande frota, da grande armada que vai ter do Luffy na guerra final e não dentro do navio, tá? Eu acho que, sim, quebra um pouco da mítica do Zoro e do Sanji simplesmente porque você vai ter um cara que é uma fera, com uma arma assim absurda, que potencialmente tem a fruta, como ele mesmo diz, capaz de destruir o mundo. Aí fica naquela, aí o Oda nerfar, igual é com os outros, eu acho que nem combina com o Loki, né? Tem que soltar, tem que abrir a chave e deixar o bicho realmente destruir umas ilhas aí pra gente ver. Quem sabe não foi ele que destruiu o Birka. Quando aparecer Birka destruída e aí ver que não foi o Enel, vocês vão lembrar disso. Falar, não, realmente no SBS lá foi o Evandro falou lá que o Loki que destruiu o Birka e o Enel só ajudou ele ali e saiu fora como um Kami, como um deus. É mó legal que ninguém perguntou do Enel, eu meti o Enel no meio de uma pergunta do trio. É o SBS, meu amigo. Canal do Ani, gostou do arco de God Valley? Eu confesso que esperava algo mais surpreendente, como alguma arma ancestral. O que salvou foi toda a história foda e emocional do Uzbek, a revelação do David Jones e todos os cavaleiros sagrados são bucha, pelo amor de Deus. KKKK. Eu gostei de God Valley, tá? Eu vi algumas pessoas realmente trazendo algumas críticas à tona, que eu acho que as pessoas queriam que fosse um arco focado em God Valley e não um flashback. A gente tá ali num flashback, não tem como o Oda expandir isso para 100 capítulos. Como são geralmente os arcos feitos, de desenvolvimento, de evolução. Nesse quesito mesmo, eu gosto muito do arco de Wano, porque o Luffy em si, cara, ele tem um desenvolvimento de personagem, de caráter, que é muito grandioso quando você pega pra ler do começo até o fim o arco de Wano. Não que o arco não tenha seus problemas, né? Eu acho que eu sempre falo pra vocês, o Oda ele encerrou muito abruptamente, infelizmente eu creio que foi pelo lançamento do filme Red, que tinha que casar com Shanks chegando ali pra fazer propaganda, né, fazer um merchan pro filme da filha dele. Mas tirando isso, eu acho o arco de Wano brilhante em vários aspectos. Muitos personagens aparecendo e o Oda conduziu bem, e principalmente pro Luffy, tá? E God Valley é que eu acho que é uma coisa que a gente esperava tanto, porque a gente tá entrando na velha era. São piratas que permaneceram intocáveis na questão narrativa e histórica por quase 30 anos. Então eu acho que todo fã quer mais, não é verdade? Quem não quer saber mais do Garp? Quem não quer ver a Tsuru nova usando o poder? O Sengoku, o Kong em batalha, o Brox lutando, duelando, todo mundo quer ver isso. Só que, como é um flashback, o Oda ele não podia ficar muito tempo ali rodeando tudo mais. E aí acaba que ele foca mais na história do Rox e nas grandes revelações, tá? Então assim, eu compreendo quem queria mais, mas eu acho que tem que entender isso, tá? Apesar de você querer mais, não é que o arco ele é ruim ou que foi péssimo. Não, pelo contrário, foi muito bom porque é um flashback. Eu falei arco, mas nem arco não é. O flashback, ele trouxe muito pra história, ele trouxe muitas revelações, ele trouxe a origem do Tite, ele trouxe de fato quem era o Rox. Eu acho que o brilhantismo da escrita do Oda é
em pouco mais de 10 capítulos, fazer um personagem tão incrível e fantástico como é o caso do Rox. É inegável isso. Então ele é muito bom em contar histórias. Se ele quisesse expandir isso, ele conseguiria facilmente, tá? Mas infelizmente, para uma narrativa, quando você entra num flashback, você não pode gastar 100 capítulos para estar contando uma história e deixar isso equiparável ao nível de um arco, né? A gente está na saga final e o Oda está acelerando as coisas também já. Então, assim, eu gostei, tá? Bastante do arco, eu queria mais. Claro que eu queria mais, eu queria que a luta fosse expandida, fosse estendida, que tivesse algumas coisas se concretizando, que o Garden tivesse deixado a marca no Barba Branca. Quem que deixou a marca? Ninguém deixou, né? Que tivesse arma ancestral, que mostrasse mais do desfecho da ilha, essa coisa dela simplesmente afundando no mar. Se fosse somente isso, eu achei inclusive que foi até meio, né, meio broxante. Eu achei que, sei lá, ia puxar a ilha, ia sair voando, ia estar num buraco negro, mas ao que parece não. Então esse desfecho da ilha assim não gostei muito, do Xebec eu gostei bastante. Eu acho que ficou bem montanha-russa, tá? Na minha visão é um flashback assim que eu daria nota 9, não dou 10 porque tô com vocês. Eu quero saber mais dessas lendas, eu quero me aventurar mais no passado. A gente precisa de histórias inteiras dele. Aí sim a gente vai poder curtir bastante os bons momentos que foi a velha era e conhecer mais desse, né, apogeu de força, que lá era só brutalidade, só força. Muito interessante, né? Então eu gostei bastante, tá? Do flashback de God Valley. Vamos lá, o Mr. Ginzo tem uma teoria aqui, ó. Joy Boy foi o primeiro pirata, foi pro mar, encontrou a fruta de Nika, retornou ao reino antigo com seus poderes. David Jones ficou encantado com o que viu e também saiu em busca dessas frutas para estudá-las. Com o tempo criou modelos artificiais e entende o funcionamento delas. Como contramedida, criou a Yami Yami no Mi. Assim entendeu que Zoans nascem da vontade dos seres vivos, as Logias da vontade do próprio mundo e as Paramécias são as criadas artificialmente por David Jones. E Mu era um dos cientistas do projeto e resolveu trair David Jones para usurpar a tecnologia das Akumas no Mi. O que acho da minha teoria? Olha, eu achei interessante principalmente a parte que você entra aqui na Paramécia ser algo artificial criado pelo reino antigo. Porque qualquer teoria que você tem sobre a origem das Akumas no Mi, ela é quebrada no meio, assim, sabe aquele chutão na canela? Por conta das malditas das Paramécias. Ah, o Vegapunk, não, que elas nasceram do desejo da humanidade, pela evolução e tal. Pô, quem queria ser uma jaqueta, cara? Quem queria ter a fruta do bolso, né? Quebra completamente. Tem umas paramécias que elas são engraçadas e não fazem sentido quando você monta uma teoria sobre a origem em si. Então o fato de talvez já existir frutos como as Logias, que são aspectos elementais, e as Zoans, que são vontades presas dentro dela, e eles criarem somente as paramécias, é interessante pra caramba. Não artificial como as do Vegapunk ou as Smiles do Caesar, realmente criando algo muito parecido com o que temos com Logias e Zoans, porque você acaba desassociando um pouco delas e explica a origem delas de forma separada. Eu ainda acho o seguinte, tem uma teoria que é muito antiga, que eu simplesmente amo, que tem a sua grande dificuldade para se concretizar, mas que ela é muito poética, assim, ela combina com os temas de One Piece. Que é o quê? Que as Akumas no Mi, na verdade, são mini-arcas criadas pelos povos que migraram para a Terra. Nessas mini-arcas, eles guardaram tudo o que tinha no seu planeta. Então, os animais e os elementos lá presentes. Por que não existe a fruta da água? Porque muito possivelmente eles migraram aqui para o planeta azul pela falta escassa de água e não conseguiram criar uma fruta dessa forma, desse momento. E ao chegar aqui, sei lá, talvez o próprio mar acabou não batendo muito bem com a condição das frutas e é por isso que eles afundam. É basicamente isso, tá? É um pouco raso, mas é basicamente isso a teoria. E eu simplesmente amo essa teoria, eu acho muito legal das frutas serem mini arcas de povos que migraram e trouxeram seus tesouros do mundo antigo em forma de super tecnologia avançada. Só que aí batia, pô, mas e a paramécia, cara? Por que os caras trouxeram essas paramécias tão malucas? Pode ser por isso, porque o David Jones acabou criando elas. Então talvez a gente consiga traçar alguns paralelos para chegar de fato nas origens aí de como funcionam as frutas, né? A gente tem duas que foram criadas pelos deuses astronautas e talvez as paramécias que surgiram especificamente dos estudos do Reino Antigo. Bem interessante isso, hein? Calma, Muniz, é dito que em One Piece o Haki é tudo. Como que o golpe do Garp, Roger, Barba Branca, Big Mom, Kaido e Xebec não fizeram nada contra o Mu? Não gosto da ideia de Deutaro e Mu ser só por conta da fruta do Luffy ou de qualquer outra fruta. Olha só, o que eu acho que aconteceu ali é que não era Imu presente naquele momento e por isso que o Haki não fez nada. Não tinha uma projeção do corpo de Imu
naquele momento. Lembra que o Haki de Joy Boy espantou todos os Gorosei de volta, né? Passaram pelo círculo, e o próprio Imu caiu de joelho, então o Haki funciona nele. Só que eu acho que a gente viu em God Valley foi uma projeção. O golpe em si, se você for ver, praticamente obliterou o corpo do Saturno, e cara, ficou só uns tequinhos, né? E aí entra a parte da regeneração, começa a regenerar, mas o golpe de fato acertou, começou a explodir ali, virou quase uma supernova de Haki, perfeito? O que eu acho que acontece é, o que tínhamos ali não era o corpo de Imu, e sim uma projeção que ele consegue fazer através do seu poder, talvez da tinta, né? E o que acho que reforça bem que o Haki sim funciona é o golpe combinado do Roger e do Garp, com todo o potencial do Haki ao ponto dos dois desmaiarem, quebrou a maldição do Rox, né? Então, sim, o Haki funciona, beleza? Eu acho que se o Oda for pra esse caminho somente a fruta do Luffy funciona contra Imu, é um pouquinho perigoso. Inclusive lembra, né, que o Rox disse que 2 frutas eram necessárias para derrubar o governo mundial. Então tem mais frutas que podem causar dano, mas eu acho que no fim de tudo, tá? Durante toda a escrita de One Piece, o Haki vai acabar sendo a chave para superar o seu inimigo final. E sim, Haki funciona no Imu, só vê lá a explosão do cinto de Joy Boy. Batalha da Praça só mandou aqui assim, Nefertari Bug. Maravilhoso, né? Não é pergunta nem nada, ele só deixou a assinatura ali de Nefertari de Bug. Por quê? Porque o Bug tem o cabelo azul, meu amigo. Obviamente que combina com a Vivi. Então assim, o que acontece? O Shanks e o Shamrock têm 2 outros irmãos, que é o Kid e o Rockstar. Mas ó, eu acho que as pessoas estavam esperando no flashback de God Valley, mas sobre a origem do Bug também. A gente teve a origem do Teach, do Shanks, do próprio Luffy, né, através do efeito borboleta causado ali pelo Dragon. O Dragon salva o Kuma e o Shanks, né? Mais tarde o Shanks salva o Luffy, mais tarde o Kuma salva o Luffy também. Então tem todo esse efeito borboleta. E a gente não teve nada relacionado ao Bug. Como que o Bug foi parar no navio do Roger? O Shanks a gente já sabe, mas e o Bug? Aí tinha a teoria dele ser filho do Rox também, né? Por conta da cena do cartaz do Rox ser exatamente igual a do Bug. O Oda ele gosta de dar uma flertada com essas coisas. E aí as pessoas não tiveram isso, o que elas fizeram? Foram procurar fora de God Valley a origem do Bug. E o que acharam? Alguém de cabelo azul, então obviamente, na lógica do fã de One Piece, que o Bug é um Nefertari. Mas vamos lá, o que eu penso sobre o Bug? Eu adoraria, tá, de coração, que o Bug não fosse ninguém. Que ele não tivesse um pai importante, que ele não tivesse uma ancestralidade importante, porque ele seria somente o Bug e isso tornaria ele muito mais mágico. Não que as pessoas não possam fazer conexões de que, sei lá, ele é irmão do Barba Negra dentro do mundo, né? Igual acontece aquele gag, aquela piada de que ele tá sempre no lugar errado, no momento certo, e acaba ganhando os louros, o Mr. Satan de Dragon Ball. Então, sei lá, as pessoas acham que ele é um D. Eu ainda acho que aquele Bug The Claw, no nome dele, vai virar um D aquilo ali em algum momento. Vão errar e vai virar Bug The Claw. Ele vai nascer uma nova família dos D dentro do Bug, ou que ele vai ser confundido como o irmão do Barba Negra, ou que ele vai ser confundido como um irmão do Shanks, enfim, que as pessoas criem a teoria e que o mundo acredite lá dentro. Mas pra nós, se ele não tiver uma origem e ele for quem ele de fato é, eu acho que ficaria muito mais legal, sabe? Dá um contraste bom com o que a gente tem agora, porque a gente tem 3 Yonkous super importantes que herdaram vontades de uma era passada. Aquele raio no final de God Valley se ramificando, aquilo lá é a vontade de God Valley indo para diversos cantos do mundo. Aquilo ali é uma representação, acho que é a primeira representação visual que a gente tem da vontade herdada sendo ramificada e cada um herdando a sua maneira, tá bom? Então você tem o Shanks, que tem uma grande importância, é a criança destinada. Eu acredito que o Shanks possa ser a criança destinada porque ele é o único que pode ser um D. Lembra que ele pode ser do clã Dave, né? Então David e Shanks, meio D, meio nobre celestial. O Barba Negra, herdeiro aí do mundo, possivelmente, do trono. O Lufão, que tem a fruta de Nika, herdou a vontade de Joy Boy. E o Bug no meio, tá ali pra ser um agente do caos. Eu gostaria muito mais que fosse pra esse caminho, tá bom? Seria mais interessante se ele não tivesse nenhuma ancestralidade. Mas se tiver também, a gente só aceita, né? O Oda só coloca lá e a gente fala: da hora, Oda, gostamos, você é muito bom na escrita, mandou bem. O Bug é o herdeiro do rei do primeiro mundo, o cara que inventou o Haki, pronto. É daí que vem a origem do Bug. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Esquece de deixar sua pergunta para aparecer aqui, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!